E aí, meu querido, beleza? Eu sou o Fael, você tá no canal Mansão Nerd, então vamos lá. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns vazamentos que rolaram por aí e que confirmaram algumas teorias que o pessoal tava fazendo lá no X. Mas antes disso, eu gostaria só de mostrar pra vocês rapidinho esse pôster do Superman, cara. Que coisa linda. São dois posters, na verdade, né? Um mostrando ele como Clark Kent, a outro como Superman. E, cara, o ator é bom demais. Assim, como Clark Kent, você nota que ele já tá se preparando pra virar o Superman ali. E mesmo assim, você consegue ver essa impressão de que não são a mesma pessoa. Assim, pra gente, claramente, a gente sabe que é a mesma pessoa. Mas você vê a postura dele muda, o olhar dele muda, o cabelinho ali que ele muda ao lado. Cara, fica outra coisa. E esse uniforme que tá maravilhoso, eu sei que tem muita gente que não curtiu, principalmente essa questão da gola aqui no pescoço, eu achei bonito pra caramba. Que pôster lindo, que pôster lindo. E o ator entrega muito. Eu gosto muito do Henry Cavill, mas esse aí tá prometendo ser um Superman do caramba, mano, na moral. E agora, meu querido, sobre esses vazamentos que eu falei, o primeiro é sobre o Martelo da Borávia. Esse que, até onde a gente sabe, é um personagem que o James Gunn criou, né, exclusivamente pra esse filme, e que usa essa armadura aí parruda, que o design eu achei bonito pra caramba, achei da hora, e que a gente consegue ver no teaser que eles divulgaram esse Martelo da Borávia dando umas porradas e trocando porrada equivalente com o Superman. E convenhamos que isso aí não é pra qualquer um usando qualquer armadura, né? Então com isso começou a surgir algumas teorias. E as principais que eu vi foram que ele poderia ser um clone do Superman, principalmente porque mostra ele voando, ele tendo super força e usando a visão de raio laser, que essa cena da visão do raio laser achei da hora demais, muito bonito. Então o pessoal começou a perceber que tinha algumas coisas parecidas com o Superman, ou em questão dos poderes. Mas daí o que o pessoal desanimou um pouco dessa teoria é porque, querendo ou não, vai ter o Ultraman no filme. E ele, nas HQs, já é um clone do Superman. Aí ele usa máscara nesse filme, mas aí a gente fica, será que vão ter dois clones do Superman? Agora, a outra teoria que é mais recente é que ele poderia ser a Supergirl, porque os poderes são os mesmos do Superman e a atriz foi confirmada no elenco, num vazamento aí. Se eu não me engano, foi um vazamento da HBO, que ela deixou o nome dela vazar lá no site. E confesso que na minha cabeça essa fazia mais sentido, porque na minha cabeça não teria dois clones do Superman, isso se tiver um. E assim, eu confesso que eu tava torcendo pra não ser clone, porque eu gostei muito dessa história que criou de ser alguém da Borávia que ficou bravo do Superman ter interferido na guerra. E daí fizeram essa armadura. Eu achei a questão de uma armadura rivalizar com o Superman meio ruinzinha, mas não seria nada novo que a gente já não tenha visto nas HQs, ou então eles poderiam criar outro personagem. Mas pelo que um insider aqui vazou, ele confirmou de que o Martelo da Borávia é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Ultraman. E assim, ele vazou exatamente essas palavras. O Martelo da Borávia é o Ultraman. Exatamente, não porque foi em inglês, né? Mas com isso eu fiquei com duas possibilidades na cabeça. Primeiro, será que o Martelo da Borávia é o Ultraman e aquele outro personagem não vai ter esse nome e a questão do U no peito foi só algo aleatório que eles colocaram pra já enganar a gente? Ou será que vai ser o mesmo Ultraman, apenas com uma roupa diferente pra não ficar na cara? Sei lá, às vezes esse Ultraman trabalha pro governo, ele foi um clone que o Lex criou e trabalha pro governo ou pro próprio Lex, que faz mais sentido, né? Mas daí, como isso é algo que todo mundo sabe pra quem ele trabalha e não entregar quem mandou ele atacar o Superman, eles colocam essa armadura nele pra manter meio que uma identidade secreta, sabe? E na minha cabeça faz mais sentido ser o mesmo Ultraman, porque se tivesse dois clones do Superman seria festa, pô. E pelo que estão falando, o Lex vai conseguir esse DNA do Superman naquela luta contra o Kaiju. Isso aí já é a teoria, tá, galera? Isso aí não foi confirmado. Só o que foi confirmado é que o Martelo da Borávia é o Ultraman. Mas a teoria restante dizia que ele conseguiu o DNA do Superman nessa questão da luta contra o Kaiju e com isso fez o clone. E que daí, possivelmente, no final, esse clone, por algum defeito genético ou por não ter sido uma cópia perfeita, iria acabar meio se deformando e virando o bizarro. O que
eu ia gostar, mas não sei se eu ia gostar de já inserirem o Bizarro logo no começo desse universo. Seria algo legal? Seria. Mas não sei se o universo já tá sendo desenvolvido o suficiente pra inserir ele, sabe? Mas, na sua opinião, você acha que seria legal ter o Bizarro nesse universo ou acha bobeira? E o que você acha dessa confirmação de o Martelo da Borava ser o Ultraman, ser um clone do Superman? Você acha isso uma boa ideia ou você acha que eles estão descartando uma carta que possivelmente poderiam ter um filme solo no futuro? Porque fala isso aí é enredo para um filme solo. O Superman enfrentando um clone dele? Facilmente daria um filme. Enquanto aqui a gente sabe que vão ter vários vilões e que provavelmente o vilão final vai ser o Lex, né? Até porque teve aquela questão dos brinquedos que vazou o Lex com a armadura. Então, possivelmente, ele vai ser o vilão final. Agora, falando em brinquedo, eu trouxe já aqui um vídeo pro canal falando desses brinquedos que vazaram e tal. E nele tinha um bebê verde lá, onde até falaram que eu trouxe aqui que poderia ser o Caçador de Marte bebê, que o pessoal tava comentando, e que também estavam comentando que poderia ser o filho do Metamorfo. E essa foi a outra notícia que foi confirmado por esse insider, de que esse bebê é o bebê Metamorfo, e que toda essa questão do Metamorfo tá ajudando o Lex é justamente por isso. O Lex meio que pegou o filho dele como refém e ele tem que manter o Superman preso lá, usando a mão de Kryptonita. Não porque ele é ruim, mas sim porque o Lex tá usando o bebê dele como refém. E eu confesso que eu curti o fato dele não ser ruim, cara. Sim, eu não sei como ele é nas HQs. Eu nunca li uma HQ com ele. Mas eu lembro que eu assisti a animação da Liga da Justiça. E, se eu não me engano, ele aparece lá na Sem Limites. Se eu não me engano, na Sem Limites ele se junta à Liga, mas ele aparece na Liga da Justiça normal, não lembro direito. Se você lembra, comenta aí. Mas mostra que ele não era uma pessoa ruim. E sim que foi um momento que ele ficou revoltado pelo que fizeram com ele e tudo, que transformaram ele num monstro e por isso que ele luta contra a Liga. Mas eu lembro que eu curtia muito os poderes dele, porque se você parar pra pensar, baita poder apelão também, né? E agora, uma dúvida pessoal minha que eu preciso muito da ajuda de vocês é a seguinte: eu tenho outros vazamentos da Marvel e notícias pra comentar, como, por exemplo, que adiou os filmes dos Vingadores e alguns outros vazamentos. Só que eu não sei se eu trago um vídeo exclusivo sobre os vazamentos da Marvel ou se pra vocês tudo bem eu fazer um vídeo juntando os da Marvel com os da DC. Pra mim seria muito mais fácil. Porém, aqui quem manda é você, né, cara? Então, o que você falar tá falido. Então, comenta pelo menos isso, por favor. Por favor, me ajuda aí pra saber se eu posso trazer tudo junto aqui, as notícias do cinema e os vazamentos em um vídeo só, ou você prefere um da Marvel, um da DC, sempre assim. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho aqui e me ajuda a bater os 500 inscritos, meu querido. Olha, imagina bater esse mês ainda? Nossa senhora! Meu coração não aguenta não, rapaz. Mas então é isso, muito obrigado, beijo nas crianças e fui!